Olá, pessoal, bem-vindo à nossa aula 6. Agora nós vamos dar sequência em uma análise em como fazer a organização de um déficit lá da roda do dinheiro. Antes de nós darmos sequência, talvez você deve estar se perguntando quando você vai começar a olhar os seus números. E é justamente para que você não se assuste e não desista da sua organização financeira que nós estamos fazendo todas as dinâmicas antes disso. Isso porque se você não tem o hábito de analisar, de anotar todos os seus gastos, todos os seus consumos e a sua forma de lidar com o dinheiro, é um momento que normalmente as pessoas se assustam. A clareza, quando você passa a ter consciência e clareza de onde você está, para onde está indo o seu dinheiro, o que de fato você está fazendo com a sua vida financeira, nem sempre o resultado inicial vai ser bom. Talvez você vai se assustar e vai perceber que precisa dar uma segurada no seu financeiro, nos seus gastos, nos seus consumos. Mas o contrário também é verdadeiro. Talvez você vive num ambiente, num pensamento de escassez e você vai identificar que a sua vida financeira não é tão ruim quanto você pensava. Mas antes de nós olharmos para os seus números e você entender de fato aonde você está, eu quero que você aprenda as ferramentas, as dinâmicas, com o intuito, com o objetivo de você saber o que fazer quando você se deparar com a sua realidade, com a sua verdade. Antes de você se assustar com os números, você precisa saber o que você vai fazer com eles. Antes de você se assustar com a roda do dinheiro e ver que a sua despesa está muito alta e você precisa dar uma atenção a mais para ela, antes de nós vermos de fato os números e como está refletindo na sua conta bancária, eu quero que você entenda o que fazer e como fazer. E é exatamente isso que nós vamos fazer nessa aula de hoje. Nós vamos dar uma olhadinha para o quesito despesas, para você entender como controlar suas despesas de forma saudável, sem sair cortando tudo, deixando de viver, deixando de tomar aquele cafezinho que você gosta, sem deixar de usufruir o seu dinheiro, mas de uma forma segura e concreta e realmente palpável, de uma forma que você consiga visualizar de forma real, mantendo os pés no chão com realidade, mas sem deixar você preso, amarrado a uma visão de escassez, a uma visão de eu não posso mais gastar, agora eu não posso mais ter despesa nenhuma, porque essa não é a realidade. Para nós sobrevivermos, para nós vivermos, nós temos despesas, nós temos o consumo de vida que ele é obrigatório, nós precisamos comer, nós precisamos ter moradia, mas como controlar tudo isso de uma forma sadia em que você consiga continuar usufruindo dos seus ganhos, da sua renda e também sem colocar tudo a perder, sem pensar no futuro, sem ter um objetivo maior lá na frente. Então vamos começar a ver ideias e formas de controlar as despesas. Vamos começar pelas despesas fixas, para você realmente entender o que é despesa fixa. A despesa fixa é toda aquela que você consegue prever o valor, que você paga todo mês, geralmente no mesmo valor. Talvez o seu aluguel, consumos mais fixos relacionados ao seu consumo mensal da sua casa, talvez a internet, você paga um valor fixo todos os meses, quem sabe você paga a escola particular para você, para o seu filho, algum curso que você paga mensalmente, você tem esse valor previsível, você sabe quanto vai pagar se você for fazer talvez o seu parâmetro de um ano todo, você sabe quanto vai pagar mês a mês referente a esses gastos que são fixos, que são de fato fixos. Quando nós entramos nas despesas variáveis, mesmo sendo despesas para o seu custo de vida essencial, entra muita questão de valores que variam de um mês para o outro. E aí nós temos o consumo de supermercado, nós temos o consumo de lanches, delivery, que você consome durante o mês, que talvez você até gasta todos os dias o seu almoço no seu intervalo de trabalho é no mesmo local, mas não tem como saber quanto vai dar lá na balança e quanto no final do mês vai dar. Então você talvez até tenha um valor em média, mas não tem como ter certeza daquele valor. Então esse é um gasto que você tem variável. E aí, claro, entra aqui a fatura do cartão de crédito, até o seu consumo de energia, que pode variar bastante de um mês para o outro, até de uma estação para outra.
Então, são valores que você não consegue ter certeza, não consegue fazer uma previsão de longo prazo para o que você vai gastar com aquele valor, com aquele gasto específico, porque ele vai ter variação. Ah, tem data comemorativa, acabo gastando mais no supermercado, e aí isso vai tendo essa diferença. E aí, tendo o controle da sua vida financeira, você consegue, mesmo tendo essas variações, de certa forma, estar precavido, está prevendo de uma forma financeira que eu tenho um recurso para pagar essa alteração que vai ter, talvez no combustível, subir o valor da gasolina, que tem bastante oscilação normalmente, sobe os valores com bastante sequência, com bastante frequência, e acaba refletindo bastante no seu bolso se você usa o veículo todos os dias para ir trabalhar, mas se você tem uma segurança financeira, você consegue colocar as coisas em ordem e reencaixar quando tem essas oscilações, né? O mesmo acontece talvez no supermercado, a gente está ainda enfrentando um momento agora de bastante inflação, então isso reflete bastante no preço das coisas no geral, mas se você tem um controle, você consegue, mesmo que os valores sejam instáveis, você consegue se organizar para estar preparado para essa instabilidade. Mas são essas despesas que você não consegue ter certeza. Eu tenho um valor para pagar, se vier 100, R$ 200 a mais, mas eu tenho consciência de que ele não vai ser o mesmo valor todos os meses. E aqui, agora, entra um ponto bem importante na parte das despesas, que são as despesas invisíveis, os gastos fantasmas que nós chamamos. Aqui entra muita coisa que talvez você está pagando e nem sabe, que talvez você já paga há bastante tempo e não lembra. Aqui entra gastos, por exemplo, de tarifa bancária. Nos meus atendimentos de mentoria, eu me deparei com vários casos quando nós já estávamos fazendo levantamento pessoal na parte de anotar, começar a anotar os gastos, e aí a pessoa às vezes já tinha o hábito de anotar, já vinha com tudo pronto para mim, e aí quando chegava nessa parte, quanto você paga de despesa no seu banco? Às vezes a pessoa não paga nada, já ganhou alguma isenção. Mas muitos casos você está pagando alguma tarifa e você nem sabe. Entra o seu pagamento na conta e cobra lá 70, R$ 50 e você nem percebe porque cobra todos os meses e você já se acostumou a pagar e talvez você não tenha benefício nenhum com isso. Então aqui entra uma questão de você realmente conhecer a sua conta, realmente saber o que está sendo cobrado na sua conta e, se for necessário, entrar em contato com o seu banco e ver uma possibilidade de redução, de isenção, que é possível. E aí talvez você já vai reduzir um gasto bem grande no mês. Se você paga tarifas de fatura de anuidade de cartão de crédito, de manutenção de conta, são os gastos invisíveis que eu mais identifico nos atendimentos de mentoria. A pessoa está pagando e nem lembra. Aconteceu um caso até bem interessante, onde eu atendi um casal e eles estavam pagando tarifa de umas 5 contas, pelo menos. E de uma delas, no momento do atendimento online ali, eles chegaram a se olhar porque a esposa desconhecia que ainda estava ativa uma conta em um determinado banco, onde eles estavam pagando mais de R$ 70 por mês, há mais de um ano, sem estar usando aquela conta. Não tinha mais movimentação na conta, não tinha investimento na conta, não tinha entrada de salário, só tinha gasto. E todo mês o esposo depositava naquela conta aquele valor para fazer o pagamento daquela tarifa sem nenhum respaldo, sem nenhuma necessidade. Talvez você vai se deparar com gastos nesse sentido. Aqui eu também costumo falar bastante e fazer as minhas mentoradas pensarem, analisarem, olharem em detalhe a questão dos gastos com streaming, por exemplo. Talvez você tenha ali, paga 5 tipos de streamings para TV e não usa nenhum, ou usa apenas um ou dois e está pagando os outros só para gastar dinheiro. E aí são gastos que você já se acostumou a pagar, e você acha que precisa ter aquilo ali para o seu bem-estar. A ideia, como eu falei desde o início, a educação financeira não é que você deixe de ter as coisas que façam bem. Então, se você usa um programa de streaming que você assiste, que é o seu lazer, assistir filmes, assistir séries, o intuito não é que você cancele 100% isso, mas que você reveja se você realmente está usando todos os serviços que você utiliza.
Aqui eu até vou dar um exemplo meu, até um pouco engraçado. Eu gosto bastante de ouvir música e sempre paguei um programa de músicas, né? Para ouvir no carro, poder ouvir o que eu quiser e tudo mais. E quando eu me dei conta, em determinado momento eu me dei conta de que quando eu saía de carro eu estava ouvindo rádio, quando eu estava em casa eu estava assistindo vídeos, música por vídeos, e aquele aplicativo de música eu estava pagando todos os meses e não estava usando. Talvez não é o seu caso. Se você usa, você gosta de ouvir música, gosta de escolher o que você ouve, não é o caso de você cancelar. Você precisa manter o seu bem-estar, as coisas que dão prazer para você, que o seu dinheiro pode proporcionar para você. Então, continue pagando. Mas se você se vê numa situação igual a minha, talvez tente cancelar por um tempo e ver se aquilo realmente vai fazer falta. E nós não podemos deixar de pensar e dar uma atenção também para a fatura do cartão de crédito. O cartão de crédito ele é uma ferramenta, ele é um meio de pagamento muito bom se você souber usar. Porém, se você não sabe usar, ele pode dar aquela falsa sensação de que você sempre tem dinheiro quando talvez você já não tem, quando você já não deveria mais estar consumindo para uma determinada fatura do mês seguinte. E aí você pensa, só hoje, só hoje. E aí quando você vê o só hoje, você fez uma compra de 10, outra de 20, 30, e isso tudo somado na sua fatura no final do mês deu um valor talvez de mais de R$ 1.000, ou um valor menor, mas que não é coerente com a sua renda. Pare para analisar a sua fatura do cartão de crédito. Tente identificar gastos que você teve no decorrer dos meses que não precisava, que você poderia ter deixado para comprar à vista quando viesse o seu pagamento, que você poderia ter esperado, ou se era uma emergência e você ainda não tem a reserva de emergência, comece a pensar na hipótese de, se eu tivesse a reserva de emergência, eu poderia estar usando dessa reserva ao invés de criar uma nova conta para eu pagar parcelada no cartão de crédito. Claro que o cartão de crédito é uma ferramenta. Em alguns momentos, mesmo tendo recursos na minha reserva de emergência, eu optei por usar o cartão de crédito pelo fato de eu poder reverter aquele gasto em pontos que eu pude trocar por viagem, por produtos. Então, é para você saber usar o cartão de crédito na forma correta. Então, se você tem um valor para cumprir aquela situação de emergência na sua reserva, mas você também tem o limite no cartão e você é uma pessoa controlada e sabe que você fez essa troca apenas para conseguir esse cashback que o cartão de crédito proporciona, você precisa estar ciente de que o valor correspondente àquela emergência está na sua reserva de emergência e você não pode acabar usando para outra coisa antes de fazer o pagamento daquele valor que você já parcelou no cartão, porque se surgir uma emergência e você não tem o recurso mensal para pagar a sua fatura do cartão, você pode recorrer à sua reserva para fazer esse pagamento, porque você fez uma compra de emergência com o valor do cartão e não da sua reserva. Agora, se possível, pode pausar a aula e fazer a sua anotação no seu bloco de notas, ali no seu celular, ou se você já tem uma ferramenta de planilha para isso, mas tente identificar gastos que você tem nesses três quesitos: de renda, de despesa fixa, despesa variável e as despesas fantasmas ali. Tente identificar algo que talvez, se você no decorrer da aula já pensou, mensure isso em questão de valores, para você conseguir analisar de fato esses gastos. Agora nós já vamos começar a fazer um diagnóstico com resolução. Desses gastos que você anotou, tente identificar qual deles você pode substituir, talvez substituindo o mesmo produto por algo mais em conta. Aqui eu posso dar uma ideia para você, talvez até o seu consumo do supermercado, que entra ali nas despesas variável, né? Você não sabe quanto vai consumir de supermercado de um mês para o outro, mas você talvez consome alguns produtos que você chega na prateleira e só escolhe pela marca, pelo costume de usar, porque a sua mãe usava, a sua avó usava, você se acostumou a usar aquela marca específica e nunca nem experimentou uma outra marca mais em conta. Permite-se escolher algo mais em conta, que você vai estar fazendo a substituição por algo mais barato, mas tentando manter a qualidade. Então, o intuito é que você não vá do 8 ao 80, né? Não mude 100% para algo inferior. Se você tem condições de pagar aquele produto melhor,
mas para você ter a sua própria opinião e conseguir encontrar meios de substituir coisas que você já usa por outras de mesma qualidade, mas com valores menores. Aqui entra também marcas de roupas, produtos no geral, locais que você frequenta, restaurante. Tente identificar algo que você consiga fazer essa substituição. Mesmo produto, mas com valor diferente. Na sequência, tente identificar algo que você de fato consiga reduzir. Seja na questão de consumo, se você identificou gastos fantasmas ali no seu cartão de crédito, que você gasta todo mês um chocolatinho depois do almoço e que você consiga cortar 100%. Ou algo que você consiga reduzir o consumo, talvez a sua conta de energia, o seu consumo com combustível, se você consegue reduzir o seu deslocamento de veículo, talvez pode algum dia da semana trabalhar a pé, às vezes você até mora perto do seu trabalho, mas sempre se dá o luxo de ir de carro, só para você fazer esse teste e conseguir visualizar essa redução no seu gasto mensal, nesse sentido, de você realmente reduzir o seu consumo. E por fim, identifique algo que você consiga cortar 100%. Se você identificou aquele manutenção da conta em algum banco que você não está usando mais, ou que você consegue negociar com o banco uma isenção, ou até aquele serviço de streaming que você não está mais usando, algo que você consiga eliminar 100%. Faça esse levantamento, anote quanto de consumo você já consegue reduzir apenas fazendo essa atividade, melhorando o seu quesito de despesas, melhorando a sua vida financeira já com pequenas atitudes que você pode começar a partir de hoje. Controlar as despesas não é cortar 100% tudo o que você vive. A organização financeira, você passar a ter o controle do seu dinheiro, traz além de clareza o seu poder de decisão. Então você começa a ter o poder de decidir onde você vai colocar o seu dinheiro, com o que você vai gastar o seu dinheiro. E aonde realmente está faltando, você dá mais atenção para você conseguir fazer o seu dinheiro começar a trabalhar para você, começar a render, começar a sobrar para você ter um investimento, para você conseguir adquirir algo maior que você deseja. E aí, dando sequência nas nossas aulas, na próxima aula nós vamos dar uma atenção especial para o quesito reserva de emergência. Então eu te aguardo na aula 7 para nós darmos uma olhadinha e você entender como começar a montar sua reserva de emergência ou melhorar ela caso você já tenha.